Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Simpósio Identificação e Tratamento de Doenças Genéticas Raras, Bases e Recentes Avanços. Meu nome é Karina Griese, sou pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein e uma das coordenadoras do Grupo Genial Terapia Gênica. O Grupo Genial tem por objetivo ações de divulgação científica e extensão universitária, e esse simpósio que você está começando a assistir agora é uma dessas nossas ações. Eu não vou me estender na apresentação do nosso grupo e contar para vocês sobre o que a gente faz, porque vocês terão a oportunidade de conhecer tudo isso no bloco 5 desses vídeos, onde o nosso coordenador Ricardo Weinert vai contar um pouquinho mais sobre o nosso grupo, e as nossas pesquisadoras Priscila Martim e Karina Maio vão contar também sobre as nossas pesquisas. Nesse vídeo, a gente vai começar essa trilha do nosso conhecimento falando um pouquinho sobre a genômica. Então, contando a história desse processo que a gente vem vivendo nos últimos anos, de sequenciar o genoma humano de uma forma sem precedentes, e dizer como é que tudo isso tem impactado na forma como a gente está estudando e entendendo condições genéticas raras e como a gente pode diagnosticá-las hoje de uma forma bem mais rápida e precisa. Muito bem, então, para a gente começar a falar sobre isso, vamos falar sobre o que é genômica, né? Então, a genômica é uma área de estudos que busca conhecer o genoma dos organismos, sequenciando esse genoma de forma completa. Então, no passado, isso era muito mais difícil e laborioso, mas atualmente a gente tem técnicas que nos permitem sequenciar o genoma de um ser humano de forma rápida e barata, como a gente vai ver. E isso é o que tem revolucionado essa área de pesquisa. Para contar um pouco dessa história, vamos olhar essa linha do tempo, que tem marcos importantes do sequenciamento do genoma humano, especificamente, né? Então, em 1990, começa o grande primeiro projeto que objetivava sequenciar o genoma humano por completo. Esse projeto ele não foi feito por um único grupo de pesquisa, mas, ao contrário, ele reuniu esforços de muitos grupos, e mesmo assim, vejam que somente em 2003 é que a gente tem a publicação da primeira sequência completa, ou quase completa, na verdade, do genoma de um ser humano. Mas uma coisa é você ter essa sequência e outra coisa é você entender o que cada pedacinho dela significa. Então, em paralelo a isso, vários outros projetos importantes para se entender o que toda essa sequência significava, também estavam sendo feitos, né, para a gente entender o que essa sequência significava e também a variação dessa sequência entre os seres humanos, né? Um dos projetos importantes destacados aqui é o projeto ENCODE, que visava decifrar funcionalmente toda essa sequência, ou seja, entender quais trechos do DNA representavam genes e quais desses trechos representavam sequências regulatórias, por exemplo, né? E já em 2008, a gente tem o início de um outro projeto que foi chamado de 1000 genomas, né? Porque justamente ele tinha o objetivo de sequenciar o genoma de 1000 indivíduos, 1000 seres humanos, né? Esse projeto, ele teve sua primeira publicação em 2012, e ele foi muito importante porque ele permitia a gente conhecer essas variações do genoma, entre os diferentes indivíduos, né, da população, e conhecer isso é importante para que, quando a gente está tentando entender se uma determinada variante, uma alteração no genoma, tem relação com uma doença, com uma condição patológica genética, a gente precisa saber se essa alteração está presente só nas pessoas com aquela condição e não está presente nas pessoas sem a condição, para que a gente possa fazer essa correlação, né, para que a gente possa correlacionar de fato, aquela variante genética àquela doença. Então, o projeto 1000 Genomas, ele foi um marco nesse sentido de catalogar variantes presentes na população, para que a gente pudesse ter um banco de dados para consultar se uma determinada variante que a gente detecta no indivíduo que tem uma doença genética, se é uma variante que é comum na população ou não, se é uma variante rara e que provavelmente está associada àquele quadro patológico. Hoje a gente tem projetos muito maiores que o 1000 Genomas, a gente tem projetos que já sequenciaram dezenas de milhares de pessoas e que têm, portanto, aprofundado o nosso conhecimento sobre a variação do genoma humano, né?
Mas voltando a essa história, reparem que eu disse que o projeto do sequenciamento do primeiro genoma humano demorou 13 anos para ficar pronto. E depois, o 1000 genomas, em 4 anos, sequenciou 1000 indivíduos, né? Como é que isso foi, então, possível, né? Isso foi possível graças à evolução de técnicas de sequenciamento. Então, para a gente contar essa história, vamos voltar lá atrás, como é que era isso lá no começo, como é que o projeto de sequenciamento do genoma humano ele foi feito? Ele foi feito utilizando-se uma técnica de sequenciamento chamada sequenciamento Sanger. Tem esse nome em homenagem ao cientista que desenvolveu essa técnica, né? Essa técnica, ela só permite a gente sequenciar um trechinho do genoma por vez em cada tubo de reação que a gente está fazendo, né? Então, por isso é que o sequenciamento do primeiro genoma humano demorou muito tempo. Por quê? Cada trechinho que essa técnica permite a gente sequenciar é um trecho de mais ou menos 700 a 1000 pares de base, de 1000 pares de bases em média, né? Ou dessas letrinhas que compõem o nosso genoma. Agora, imaginem você que o genoma completo humano ele tem 3,2 gigabases, ou seja, 3 trilhões de bases, 3 trilhões dessas letrinhas, né? Então, isso significa que, no mínimo, a gente tem que fazer 3 milhões de reações de sequenciamento para a gente sequenciar o genoma inteiro de um ser humano, né? Isso é uma medida só bem por cima, né? Porque tem várias outras razões técnicas que, na verdade, fazem com que esse número de reações tenha que ser muito maior, né? Mas eu não vou me aprofundar nesse detalhe. Mas esses dados permitem a gente entender o quão trabalhoso foi a gente sequenciar o primeiro genoma humano utilizando essa estratégia de sequenciamento, né? Mas voltando lá à história, então a gente começou a sequenciar o genoma humano, demorou 13 anos para sequenciar um indivíduo e, de repente, a gente começou a fazer isso muito mais rápido. E por quê? Como eu disse, isso aconteceu porque a gente desenvolveu técnicas de sequenciamento que permitiam, falando de uma forma simples, já vou tentar mostrar um pouquinho mais a razão disso, né? Essas técnicas passaram a permitir a gente sequenciar todos esses trechos ao mesmo tempo numa única reação, que é a tecnologia que está representada aqui a partir desse quadro amarelo daqui para frente, né? De uma forma também, não vou me aprofundar em como essa tecnologia funciona, ou essas tecnologias, né? Mas vou tentar aqui dar uma ideia, qual é o segredo que permitiu a gente começar a sequenciar todos esses trechos ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o exemplo de uma dessas técnicas, tá? E o segredo para possibilitar a gente sequenciar todos os trechos de uma vez está na separação física desses diferentes fragmentos. Então, antes, com o sequenciamento Sanger, se a gente tivesse vários trechos para serem sequenciados numa mesma reação, esses trechos ficavam todos misturados nesse tubinho. E aí a gente não conseguia distinguir essas diferentes sequências. Com essas novas tecnologias de sequenciamento, que a gente chama de sequenciamento de nova geração, a gente consegue separar fisicamente esses fragmentos. Então, esse aqui é um exemplo de uma dessas tecnologias, e esses fragmentos ficam separados fisicamente, porque a gente consegue aderir esses fragmentos a uma superfície plana, e dessa forma eles ficam fisicamente separados. E aí a gente sequencia esses diferentes fragmentos e consegue observar de forma independente a sequência que tem para cada um desses fragmentos, tá? Então, dessa forma, a gente começou a fazer de maneira muito mais rápida e muito mais simples esse processo de sequenciamento, o que tornou esse processo muito mais barato, o que é outro detalhe que esse gráfico mostra. Então, reparem que de um custo que em 2001, que era de 100 milhões de dólares para sequenciar um genoma, hoje a gente sequencia um genoma inteiro por cerca de 500 dólares. Mais importante do que isso, na verdade, o primeiro genoma humano, aquele projeto que durou 13 anos, na verdade, aquele sequenciamento, estima-se que ele tenha custado quase 3 bilhões de dólares, né? Então, vocês veem hoje que a gente consegue agora sequenciar um genoma por cerca de
por cerca de $500, e digo mais, em praticamente 3 dias, uma semana, no máximo, a gente sequencia o genoma de um indivíduo, de um ser humano. Isso permitiu, como eu já falei lá atrás, avanços sem precedentes na ciência em todas as áreas, não só na área da saúde, né? Mas falando dessa área, que é o nosso foco aqui, essa tecnologia ela permitiu uma velocidade muito maior de descoberta e de identificação de variantes no nosso genoma, que são variantes responsáveis por doenças, né? Então, hoje, a gente conseguiu descobrir, a gente tem uma base de dados muito mais profunda, né, com muito mais conhecimento sobre variantes que causam doenças que a gente chama de doenças monogênicas, condições monogênicas, né, como é o caso da epidermólise bolhosa, que é uma das doenças que a gente estuda no nosso grupo de pesquisa, e é chamada de uma doença monogênica, de uma condição monogênica, porque uma única variante, uma única mutação é responsável por causar esse fenótipo. Então, com relação a doenças monogênicas, a gente estendeu muito a nossa base de conhecimento, porque justamente a gente consegue hoje sequenciar muito mais rápido, e a gente conseguiu, então, por exemplo, se antes, no passado, a gente tinha dificuldade de entender quais eram essas variantes que podiam estar relacionadas com a epidermólise bolhosa, hoje a gente já tem toda uma base de conhecimento que permite a gente, ao sequenciar um novo indivíduo com epidermólise bolhosa, a gente identifica muito mais rapidamente qual alteração no genoma dele está relacionada ao quadro de epidermólise bolhosa. Com relação também a condições poligênicas, que a gente chama, ou seja, que precisam, na verdade, que são determinadas, na verdade, por uma interação de diferentes variantes no genoma de um indivíduo, a gente também adquiriu um conhecimento, e está adquirindo um conhecimento cada vez maior também com relação a esse tipo de condição. Essas condições são muito mais complexas da gente entender, porque, como eu disse, a gente precisa entender qual é a combinação de variantes que precisa estar presente em um indivíduo e que vão levar a susceptibilidade, né, que vão conferir susceptibilidade àquele indivíduo a apresentar um quadro como diabetes, por exemplo, que eu estou representando aqui. Mas, de novo, como a gente hoje consegue sequenciar o genoma inteiro e de vários indivíduos, a gente está avançando muito nesse conhecimento sobre condições poligênicas também. Então, a gente foi construindo ao longo desses anos todos, né, desses 30 anos, né, se a gente pensar lá do começo dos anos 90, quando começou o sequenciamento, o projeto genoma humano, né, de sequenciamento do genoma humano, então a gente foi construindo ao longo desse tempo uma base de conhecimento gigantesca, né, e se a gente parar para pensar, o primeiro genoma demorou 13 anos, e depois, em 17 anos, a gente tem uma vastidão aí de conhecimento que nos permitiu avançar muito na área da saúde, né? Porque esse conhecimento, ele não só tem permitido a gente entender melhor do ponto de vista fisiológico e molecular o que acontece nas doenças genéticas, né? O que essas alterações genéticas causam para o funcionamento da célula e dos tecidos e por que elas acabam gerando aquela doença. Então, não só esse conhecimento está nos propiciando um aprofundamento nesse entendimento, mas, como eu falei, a gente hoje consegue diagnosticar muito mais rapidamente um indivíduo que apresente uma doença genética, justamente por conta dessa vastidão de conhecimento que a gente tem produzido ao longo desses últimos anos. Então, a genômica, ela tem impactado a forma da gente cuidar da saúde por diversos aspectos. Primeiro, o que eu acabei de falar, né? Primeiro, porque a gente hoje tem uma facilitação no diagnóstico, então, a gente não precisa saber de partida qual gene, né, ou qual trechinho do DNA é que deve estar alterado num indivíduo que tem uma determinada condição. A gente não precisa saber isso de partida, porque a gente pode sequenciar o genoma inteiro dele, e aí a gente investigar
se não é naquele local que é mais comum, né, de estar alterado em indivíduos que têm aquela condição, se não é ali que esse indivíduo tem uma mutação, a gente tem todo já o mapa, tem todo o genoma dele sequenciado e a gente pode procurar em outros lugares e entender se é uma outra variante, uma outra alteração genética, que no caso daquele indivíduo em particular, está levando àquela condição genética, àquela doença. A gente também pode entender, como eu também acabei de falar, né, variantes genéticas que têm relação com susceptibilidade a determinadas condições que são mais complexas, como diabetes, como doenças cardiovasculares, né, colesterol alto, por exemplo, várias outras características que, na verdade, não são determinadas por variantes únicas, né, não é o indivíduo ter uma variante que ele vai ter aquele fenótipo, na verdade, é uma integração, a ação de diferentes variantes que levam ele a ter aquela condição. Então, graças também a esse conhecimento, a gente está evoluindo muito no entendimento da genética dessas condições. Isso também é a mesma situação quando a gente pensa em farmacogenômica, né? Então, hoje a gente também consegue entender melhor, a partir da genética, a resposta que um indivíduo pode ter a determinados fármacos. E isso está impulsionando um campo que a gente chama de medicina personalizada, que não só tem relação com a farmacogenética, né, mas esse é uma das áreas, e que tem permitido, então, a gente tratar de forma mais personalizada, mais individualizada, cada paciente, pensando, por exemplo, em como é a maneira que aquele indivíduo responde a um determinado fármaco, se ele metaboliza mais rápido, se ele metaboliza mais devagar, e isso influencia, então, na dosagem que a gente vai utilizar, ou se a gente não vai utilizar aquela droga, vai utilizar um outro medicamento naquela situação. Né? E, finalmente, a genômica tem permitido a gente entender a diversidade da população humana, o que é extremamente importante para a gente entender todos esses outros aspectos que eu comentei aqui, né? Porque isso pode variar, as variantes genéticas que podem ter relação com determinado fenótipo, elas podem variar de população para população, então a gente conhecer essa diversidade populacional humana, no aspecto, né, da saúde, né, do tratamento da saúde, isso também é importante para que a gente possa também exercer a medicina, exercer esses tratamentos de forma mais individualizada, mais personalizada para cada paciente. Então, com isso, eu termino aqui a minha fala, agradecendo vocês pela participação, por estarem assistindo o nosso simpósio, e convido vocês a continuar acompanhando os demais vídeos que estão disponibilizados aqui no YouTube, onde a gente vai contar um pouco mais sobre os aspectos que podem nos fazer suspeitar que o indivíduo tem uma doença genética rara e qual conduta a seguir, né? E também contar sobre as nossas pesquisas relacionadas à terapia gênica, que pode ser o futuro aí para o tratamento de muitas dessas doenças. Obrigada e continuem acompanhando o nosso simpósio.